Boa tarde. A Patrícia, bom, primeiro eu queria agradecer ao convite do Wellington e da Patrícia. Eles já lembraram mais cedo que, na verdade, o convite foi feito inicialmente ao Christian Peterman, um colega meu, que eu conhecia bem. E é uma posição complicada estar aqui, quando, na verdade, o convite foi feito para ele. E ele era uma pessoa que entendia muito de cinema e sexualidade, especificamente. Então, eu sei que ele tiraria uma conversa como essa de letra, mas vou fazer o possível para fazer uma comunicação bacana nesse sentido. Bom, eu tinha uma preocupação de que, na verdade, a minha comunicação não dialogasse com a sua, por ser, na verdade, só sobre cinema, eu não tenho uma formação em psicanálise, mas eu vi muitos pontos de contato, então eu já fico mais aliviado nesse sentido. Quando o livro de cabeceira foi apresentado em festivais de cinema pela primeira vez, é interessante que a primeira crítica que saiu sobre ele foi de um crítico de Taiwan, que disse: olha, eu dormi no filme, mas isso não significa que eu não tenha gostado. E ele falou: eu dormi um pouquinho porque isso faz parte do filme, que é uma experiência hipnótica. Então, tudo bem, é até interessante essa porta de entrada. Gente que dormiu. É uma porta de entrada possível que ele aponta ali. E quando perguntaram para o Peter Greenaway, nos debates do Festival de Toronto, um primeiro jornalista falou: então, fala um pouco da história do seu filme. Ele disse: mas meu filme não tem história. Ele falou: não, claro que tem a história da garota. Ele falou: não, eu detesto história em filmes, nenhum filme meu tem história. Tem o mínimo necessário para a gente entender as vinhetas que acontecem, mas para mim não interessa a história que liga elas. Na verdade, ele disse que para ele o mais interessante seria chegar ao mínimo de história possível e ter só essas experimentações com a linguagem, que para ele são que realmente importam. Então, a gente que costuma debater muito, na verdade, a questão da história, a evolução dos personagens, para ele fica muito mais numa questão estética. A gente vê nesse filme, mas achei interessante notar que Peter Greenaway é um cineasta com formação em várias artes. Ele é poeta também, ele tem formação em artes plásticas, ele é pintor, ele é escultor, ele tem livros de poemas, ele tem, enfim, várias formas de arte publicadas. Ele sempre usou o cinema para debater sobre vários tipos de arte. Nunca um filme dele fala só sobre uma arte específica, embora tenha esse aqui é o livro de cabeceira, não é uma adaptação, mas é inspirado no livro de Seiichi Nagon, então claramente a literatura é uma outra arte predominante como referencial, mas a gente tem claramente tem o uso da música, muito especificamente, o uso da fotografia como maneira de gravar, de registrar os escritos. Tem o desenho, a caligrafia, lembrando que a caligrafia também já foi considerada uma obra de arte durante muito tempo, como forma de arte durante muito tempo. Então todos os filmes dele experimentam uma mistura possível de artes. E por isso que ele também não gosta de ver o filme como uma obra em si. É sempre um debate de maneiras de entrelaçar várias formas de arte. Por isso que eu acho interessante quando a gente tem projeções luminosas no corpo da Nagiko, a gente tem projeções no fundo enquanto ela está deitada com o amante. Enfim, existem várias experiências sensoriais que não são só limitadas ao cinema. O Greenaway foi várias vezes taxado de ser um diretor teatral demais. Ele falou: isso é muito bom, obrigado, mas não é só o teatro que eu quero montar, embora tenha uma artificialidade teatral clara nos cenários, nos dispositivos. Ele quer chegar a uma forma de arte que seja ao mesmo tempo cinema, literatura, pintura, escultura, dança, música, etc. Por isso esse produto híbrido e meio saturado de imagens e cores e sons, tudo junto, como uma experiência sensorial única. E pensando o livro de cabeceira como adaptação, também além de tratar muitas artes, o Greenaway é um obcecado por adaptações, não só de livros, mas adaptações de histórias de pessoas. Ele tinha recentemente nos cinemas uma adaptação da vida do Eisenstein, do diretor do Eisenstein, não sei se vocês chegaram a ver, Que Viva Eisenstein, que é também nesse esquema dele de múltiplas referências e teatro para contar a história de um diretor de cinema. Nesse caso ele foi pegar o livro que você já explicou muito bem, a origem do livro de cabeceira,
tentando transformar a Nagiko numa alter ego clara da Seishonagon, sabendo que Nagiko era o nome real da Seishonagon, então até isso ele foi buscar o nome real dela, enfim, da artista, para colocar na personagem dele e criar esse tipo de adaptação completamente livre. A gente nunca vai saber de fato se nem nos escritos de Shonagon, nem nos livros, o que era realmente real, o que aconteceu com a vida dela, o que ele extraiu dos livros ou não, porque o Greenaway não gosta de citar exatamente o que ele retirou do livro. Ele fala, leia o livro, tire suas conclusões, veja o filme e viaje no filme. Para ele não interessa se alguma parte daquelas relações sexuais, o livro de cabeceira original descreve vários relacionamentos sexuais, não interessa saber se aquilo é de fato dela, se aquilo são poemas dele. Patrícia está falando, mas todos os poemas são dele. Pelo que eu li, tem mistura, pelo que a gente sabe, tem mistura de poemas dele com frases e citações das Seishonagon, porque ele não quer que exista uma busca por verdade numa biografia. Toda biografia é uma interpretação. Toda biografia tem o olhar dele, tem um posicionamento dele, uma atriz que ele escolheu, uma entonação, um tipo de luz que vai ser uma visão dele. Então daí a gente pode tirar várias leituras, várias maneiras de enxergar isso. Enfim, dizer também em relação à adaptação. Sim. O próprio livro de cabeceira já foi levado ao cinema de várias outras maneiras. Não o livro de cabeceira em si, mas essa ideia de fazer pequenas listas extremamente íntimas, quase como um diário, e listas, por exemplo, de coisas que fazem o coração bater mais forte. Isso já foi levado ao cinema várias vezes, no cinema ao Peter Greenaway. Não sei se vocês conhecem um filme de 72 que chama Sem Sol, do Chris Marker, que é um filme excelente, que também usa essa mesma ideia de fazer novas listas de coisas que fazem bater o coração. E o personagem principal daquele filme era um homem que já viajou o mundo inteiro. Então o interesse do Chris Marker era saber, para alguém que já viajou o mundo inteiro, já viu todas as culturas, todos os países, todas as paisagens, o que faz bater o coração? Para alguém que supostamente já teve todas as experiências, o que seria de fato interessante? Então essa foi uma outra adaptação possível do livro de cabeceira. Tem pessoas que veem até em O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, que veio 4 anos depois desse filme, com uma leitura de pequenas listas, de pequenos prazeres que ela tem. Não sei se vocês viram o filme, lembram? Ela tem o prazer de enfiar a mão num saco de cereais, de imaginar quantas pessoas estariam tendo orgasmos ao mesmo tempo na cidade. Isso também seria uma releitura possível do diário íntimo e das listas que as pessoas fazem, todas vindas do livro de cabeceira original. Outro ponto que você abordou, que eu acho bem interessante, é a falta de realismo voluntária no Peter Greenaway. É interessante que ele é um sujeito fascinado por cinema e fascinado por fotografia, mas que nega no cinema e na fotografia esse realismo intrínseco à linguagem. Porque toda fotografia tem você falou em Barthes também, a gente pensa naquele saete do Barthes, que é um termo que ele usa para dizer que, mesmo que um filme seja uma ficção, mesmo que uma foto seja composta, existe uma verdade naquela imagem, que é a verdade que diz que em algum momento aquela pessoa que fotografou, filmou, e o que estava na frente dela existiram no mesmo espaço ao mesmo tempo. Isso é uma verdade. Tudo pode ter sido construído, pode ter sido uma mentira, mas aquele cenário, aquele dispositivo existiu em algum momento. Mesmo assim, um dos objetivos do Greenaway é tentar acabar com esse estilo de linguagem realista, que é do cinema puro, que é do cinema da fotografia pura, e criar coisas que não poderiam existir na frente dos nossos olhos. O que a gente viu em termos de imagem, com aquelas outras imagens internas, tela dentro da tela, sobreposições, aquilo não existe na natureza, não existe na nossa frente, e não existia na frente do Greenaway quando ele estava filmando. Ele é uma pessoa fascinada por montagens digitais, ele adora vídeos, ele adora tecnologia e manipulações tecnológicas. Então o que ele traz como resultado final são imagens que nunca existiram de uma vez só na frente dele. São montagens de imagens diferentes que criam um efeito que nunca esteve em frente da câmera de uma vez só. Então é uma maneira de quebrar esse realismo intrínseco à imagem, que é da ontologia fotográfica dela, de Bazin, como você disse. Por isso ele vai usar principalmente o efeito da tela dividida, que ele usa não só nesse filme, como em quase todos os filmes dele.
tem a tela dividida. Só que na maioria dos filmes que usam essa tela dividida, existe uma divisão muito clara, simétrica, a tela está dividida ao meio, está dividida em 4, e o que você mais vê nessa tela dividida são ações simultâneas. Porque a câmera cinematográfica foi criada com a intenção de ser um representante do olho humano, de ver aquilo que a gente vê. Então, a divisão de uma tela em 2, 4 ou mais tentava mostrar algo que a gente também não poderia ver de uma vez só na nossa frente. Por exemplo, uma tela dividida poderia mostrar o que eu estou vendo e o que o personagem está vendo ao mesmo tempo, que é algo que a gente nunca teria, por uma limitação, enfim, por uma especificidade do nosso olho. Mas o que ele vai mostrar aqui, novamente, não é uma tela dividida comum. A gente não tem só ações simultâneas, elas existem. Tem uma montagem, por exemplo, quando primeira vez que a gente está dentro da editora, quando eles estão montando o livro pela primeira vez, a gente tem várias funções sendo feitas ao mesmo tempo, então existe a simultaneidade, mas não se limita a ela. Nós temos várias vezes, por exemplo, cenas de sexo dela com um amante, ao mesmo tempo que você vê ilustrações chinesas de pessoas tendo relações sexuais, para a gente perceber um paralelo. Existem momentos em que ela está se relacionando com o marido, mas nós vemos a infância dela numa outra tela. Existem vários tipos de evocações metafóricas, simbólicas, que viajam no tempo e que quebram completamente a noção de representação única e fotográfica da imagem. E também você não tem a tela cortada normalzinha, você tem telas de formatos completamente diferentes, em lugares diferentes da imagem, telas minúsculas no canto superior direito, telas enormes que ocupam quase, que se sobrepõem a outras. Quando questionado sobre essa paixão por telas divididas, o Peter Greenaway disse que essa era uma obrigação dele, como alguém que se interessava por cinema. É interessante que ele fala não só como algo que interessava, mas ele se sentia obrigado a quebrar com essa função do cinema narrativo, que ele absolutamente detesta. Greenaway sempre diz que um dos filmes que ele mais odeia é Casablanca. Que ele fala que não tem nada tão quadrado no cinema quanto Casablanca. Aquele filme que começa, dá 15 minutos, aparece o primeiro conflito, deve se desenvolvendo, chega a um clímax e a conclusão. Ele fala que espera que os filmes dele nunca tenham um efeito Casablanca. E é por isso que ele vê a necessidade de quebrar, de sobrepor legendas de música enquanto você está ouvindo a música. Tem uma hora que a legenda para e a música continua. Ele quer que o olho nunca fique acostumado com uma mesma linguagem. Num filme como Casablanca, que a gente goste ou não, mas existe uma linearidade, existe o mesmo tipo de imagem, o mesmo tipo de enquadramento, de cor, existe uma coesão que ele não quer trazer para nenhum dos filmes dele. Então a ideia é sempre te pegar de surpresa. Quando você acha que se acostumou, então vai ser sempre sobreposição. Daí vem um outro tipo de quadradinho lá no canto que a gente não tinha visto ainda. Quando vem os 13 livros no final, você fala, então vai ser sempre um homem e um livro. Não, de repente são dois homens ao mesmo tempo. De repente tem um livro que demora para aparecer o título, a gente não sabe porquê, a gente vai ver. Enfim, são maneiras de tirar o nosso conforto diante da imagem. Ele é um apaixonado por Brecht, ele gosta da noção de distanciamento, da noção de desconforto. Ele acha que só nesse distanciamento e provocando o espectador você vai suscitar algum tipo de reflexão. É por isso que Greenaway diz, não só ele falou especificamente do livro de cabeceira, mas dos outros filmes dele, ele acredita que a função dele como cineasta é expandir os limites do cinema. Ele acredita que o cinema comercial é extremamente limitado. É engraçado, numa entrevista ele fala filmes que destruíram o cinema, ele fala Jurassic Park, ele fala O Paciente Inglês, que são filmes que para ele destroem o cinema. Ele fala cinema é pensamento, cinema é fluxo de pensamento, cinema são ideias, corpos, tudo ao mesmo tempo. E quando você traz algo perfeitamente linear e careta e previsível, você está matando o que o cinema é de verdade. Por isso que ele é muito mais apaixonado pelas telas de tamanhos diferentes da pintura. Isso vem da pintura, aliás. Ele fala que essas telas, ora mais quadradas, ora mais retangulares, vêm da pintura, porque o pintor é um dos raros artistas que escolhe o formato de tela dele de uma maneira completamente livre. O cinema é muito mais preso em relação a isso. Os formatos de tela tem uns 3, 4 padrão que a gente vê sempre, mas a gente não tem todos esses formatos pequenos, quadrados, como sempre. Por isso que ele gosta tanto da pintura e das histórias em quadrinho. O Greenaway adora a história em quadrinho porque ele fala, no quadrinho o artista tem total liberdade de criar quadros do tamanho que ele quiser. E daí você vira a página, são outros quadros de outros tamanhos, em outras proporções. Isso para ele é criação.
Só para terminar, falando um pouco da reação crítica, você já tinha dito no começo, o filme foi muito bem recebido. As poucas críticas mais pesadas que o filme teve foi do excesso de linguagem, de imagem, de som. Tem uma hora que muitas pessoas disseram, alguns críticos franceses especificamente, falaram que o filme é muito cansativo. E um crítico francês da revista Positif, que é uma revista bem influente, falou, isso não é um filme, é um CD-ROM. E o Greenaway respondeu dizendo que foi o melhor elogio que ele já tinha recebido na vida dele. Uma outra crítica curiosa, quando o Greenaway apresentou o filme dele no Festival de Toronto, ele disse que tinha medo de ser taxado como um diretor ocidental fazendo filmes sobre orientais, então de não ter exatamente o conhecimento necessário para falar daquilo. Pelo que eu tenha lido, ele quase não foi criticado sobre isso, mas ele foi acusado de racismo por esse filme, por não ter nenhum corpo negro apresentado em todo o filme. E o rapaz de pele mais escura que tem, que é um dos primeiros que se oferece a Nariko para ser pintado, ele fala, pinta em mim, e ela fala, não, a sua pele não é boa. Então ele foi acusado por alguns críticos franceses, principalmente, de racismo no livro de cabeceira. A pensar. Obrigado. Vamos conversar, então. O Edson, depois a gente pensa. É muito louco você colocar essa questão dele, de como ele tenta sempre ampliar os limites do cinema. E quando ele faz isso, ele destrói a linguagem e reconstrói, né? Ele está sempre destruindo e reconstruindo. E eu queria fazer um paralelo com o filme do Godard, O Adeus à Linguagem, que eu fui ver, eu vi em 3D, e eu saí do cinema pensando exatamente isso. Que o Godard destrói a linguagem usando 3D. Né? E acho que os dois destroem a linguagem, só que em caminhos opostos. Ele destrói a linguagem negando a linguagem, né? E negando o realismo. O Godard destrói a linguagem afirmando o realismo. Então quando ele coloca o 3D e coloca a gente na posição de partícipe do filme, e um partícipe que não é aquele 3D do Jurassic Park que você vê os galinhos passando. É o partícipe no sentido de que a nossa visão tem um certo campo focal limitado. E ele coloca isso no 3D, né? Então às vezes que ele coloca uma cena acontecendo, aí a câmera se move e fica atrás de uma luminária. O que acontece com a gente quando a gente está olhando uma cena acontecer na vida real, assim, e tem uma luminária acesa? A gente não consegue enxergar direito, porque o negócio meio desfocado. E ele faz isso com 3D, né? Quando ele coloca a luminária no 3D bem na sua cara. Então ele destrói a linguagem trabalhando o realismo dela. O realismo, né? O ultra-realismo, né? E o Peter Greenaway faz isso no caminho oposto, né? Então eu acho essas duas coisas fantásticas e é o que faz com que o cinema continue sendo uma arte bacana, para não julgar em causa própria. Eu acho interessante você citar o Godard, porque tanto o Godard quanto o Greenaway usam o mesmo termo muito em entrevistas, em textos que eles publicam, que é a dedicação de serem contra o cinema passivo. Os dois falam muito na noção de cinema passivo, que é um cinema que é feito para agradar. Sim. Que é feito para acostumar os olhos, é feito para corresponder a expectativas. E os dois falam que eles trabalham no sentido de criar um cinema ativo. Por isso, um cinema que perturbe, que às vezes canse, porque o cansaço é uma forma de provocação. Então, na duração dos planos, e na duração, nas repetições, na extensão, enfim. Então, os dois têm em comum, embora por caminhos diferentes, como você falou bem, essa ideia de não só provocar pelo provocar, mas de suscitar reações diferentes, não pela história, mas pela própria linguagem. Pelo enquadramento, pela montagem, pelo som. Tem uns efeitos de som super estranhos nesse filme. Eu acho bacana. Não sei se você gostou. Ana, mas o que é a clínica senão a destruição de toda essa linguagem? Não é isso? Me corrija se eu estiver errado. Não é assim que a gente faz. O que não é enxergado ser visto.
o que está distante ficar mais perto. Eu vejo o tempo inteiro a clínica trabalhando com essas questões do cinema, a linguagem. O que é que a gente faz na clínica, senão esses cortes de linguagem da banca de moedas que eu faço? O que eu acho extraordinário é que assim, a gente como psicanalista sabe, até pelo nosso dia a dia na clínica, o quanto isso é trabalhoso, né? E o quanto o sujeito resiste a isso, porque ele quer justamente a Casa Blanca, né? Exatamente. Pode ter ou não um final feliz. Normalmente não tem, né? Isso aqui é o pior. Pois é. Mas mesmo assim insiste, né, com a linearidade e tal. E a gente fica tentando operar cortes, furar, né, etc., para extrair o que tem de repetição. Mas o que eu não canso de achar extraordinário é justamente como o artista parece que já sabe disso. Então, a arte é uma coisa impressionante por isso, né? A arte realmente transmite alguma coisa que às vezes sem é isso também, né? Quer dizer, tem uma intenção, né? Tem uma intencionalidade no autor ou no artista, né? Mas às vezes tem alguma coisa que o extrapola também, né? Ele transmite alguma coisa. No caso, vocês estão falando muito daquilo que do cálculo, né? Por exemplo, do cálculo que o Peter Greenaway faz, tal como psicanalista também, né? Para produzir um certo efeito, né? No espectador, que é isso, né? Enquanto você estava falando, eu estava lembrando da minha experiência com Melancolia, de Lars von Trier, né? E aí já é uma outra escola, né? Mas aquela coisa da câmera dele, né? Então eu comecei a me sentir mal no cinema, mas literalmente me senti mal, com tontura. Eu falava, gente, mas não é possível, o filme não está me angustiando tanto assim, a ponto, será que eu tive uma regressão histérica aqui? Histérica assistindo esse filme, será que me pegou em algum ponto? E eu ali, né, e aquele barulho, aquele grave que eu acho que pega, só a escola de samba consegue te atingir assim, no peito, né? Não tinha um grave no Melancolia, assim, né? Que pegava. E aí, depois lendo algumas críticas e tal, eu entendi o que tinha acontecido comigo, mas eu não sabia, quando eu fui ver, eu não sabia que ele tinha feito isso propositadamente, né? Que a primeira parte do filme eu sabia da coisa enfim, eu adoro, por exemplo, Festa de Família, né? Que é maravilhoso, né? Enfim. E que tem muitos elementos de Festa de Família, né? Na Melancolia, né? Inclusive aquela coisa de estar entrando num castelo, ficar preso lá e tal. Mas eu não sabia que ficava mexendo a câmera, né? E que era proposital para você ficar... Então, esse efeito perturbador que vem de uma técnica, né? De uma coisa calculada do cineasta, mas que você como espectador não pode evitar, né? Isso é demais, né? Porque você está numa posição ali absolutamente inédita, né? Completamente diferente. Gosto muito de Casablanca, mas completamente diferente de quando você assiste Casablanca. Eu queria perguntar uma coisa, que assim, que você falou que você estava falando aquele negócio da escrita da fala do Platão, eu achei isso me chamou a atenção, porque quando você escreve para não esquecer, mas na verdade é assim que você esquece, né? E daí eu fiquei pensando nesse filme, na função desse negócio, na função que tem esse filme de você escrever no corpo. E lembrei muito de um outro filme que eu não sei nem de quem que é, mas eu odiei, foi uma experiência muito ruim para mim, que é o Amnésia, que é onde ele escreve no corpo para não esquecer das coisas. E daí eu queria que você comentasse um pouquinho isso, ou vocês dois, não sei, porque você não assistiu? Não, você não quer citar? Então, porque
Assim, eu odiei esse Amnésia, não sei o que aconteceu. Mas eu também de não saber nem de quem é, esqueci. Não sei, não quis saber, não quero saber, eu odiei. Mas eu lembrei desse negócio da escrita no corpo, porque a Amnésia ele escreve no corpo para não esquecer. E aí eu não entendi. Eu não sei se os motivos que te incomodaram foi o fato do filme ser contado de trás pra frente, Eu né? acho que isso também. Que também incomoda. Você começa da cena final e depois vem a penúltima, antepenúltima, até o começo. Isso também irrita, porque você não sabe, você vê cenas, você não sabe quem são aquelas pessoas, você não sabe por que eles estão agindo daquela maneira. Depois de novo, Exatamente. E tanto que existe, inclusive, curiosidade no E a própria DVD. cena é de trás pra frente, né? A própria cena é de trás pra frente. Existe nos DVDs do Amnésia o filme montado de maneira linear e ele é chatíssimo. Porque daí ele não tem interesse nenhum, você vê isso e fala, tá, e que história chata, sabe? Não tem interesse nenhum. Mas... porque eu digo, só pensei na função de escrever no corpo, porque lá no Amnésia ele escreve, mas você não viu da manjanta, porque eu pensei na questão do Platão e tal, não sei. Eu não poderia entrar na questão, obviamente, da psicanálise, mas só sobre a ideia da permanência de escrever no corpo, isso é algo que também a gente volta aqui, claro, que é eles o tempo inteiro buscando uma maneira de você ter uma arte fixa. Obviamente, quando você tatua aquilo no corpo, como a gente vê em um dos livros, o rapaz fica embaixo da chuva, o 7º livro, se não me engano, se perde completamente, porque aquilo é completamente efêmero. Tem a arte que é da projeção no corpo, que é efêmera, tem os desenhos que ela faz na espuma do peito dele, que é completamente efêmera. Mas rumo ao final, quando as paixões se cristalizam, eles tentam de toda maneira, tanto ela quanto o editor, guardar o amor deles pelo amante morto de uma maneira fixa. Eles vão buscar representações muito mais fixas. Isso eu acho ótimo, que é a pele, que você já citou, obviamente ela corta literalmente a pele e mantém aquilo. Ele corta, desculpa. E ela já vai buscar outras maneiras de marcar aquilo no corpo, que é a tatuagem. A gente vê no final, quando ela está amamentando, que ela está com o corpo inteiramente tatuado. Daí você não tem como tirar aquilo do corpo nunca. E outra imagem que eu acho linda é quando ela planta os livros. Ela põe os livros embaixo da árvore, porque aquilo alguma hora vai criar raízes, aquilo vai se misturar e vai renascer. A gente não sabe o que vai renascer daquilo, mas é como se da nova árvore que nascesse tivesse um pouco do livro e um pouco daquela história. Então é uma maneira de buscar algo muito fixo, não só no corpo, mas de guardar aquela experiência da letra, aquela experiência vivida para sempre. Tem isso também. Então, porque daí eu queria fazer um relato com a clínica, que assim, a clínica a gente não escreve, né? A gente fala. Só que já acontece de paciente vir depois de um tempo e falar, não, eu não falei isso. Né? Quer dizer, não sei, aí, não, né, sabe? Você, não, mas então, né, você tem, sei lá, tentar relembrar o cara de uma coisa de que, sei, né? Mas isso tem a ver com aquilo? Não, mas eu não falei isso. E a pessoa esqueceu, depois retomar, lembrar e tal, mas eu fico pensando na questão da fala e da escrita. É claro que na psicanálise não tem como a gente fazer escrito isso. E também, aí eu queria entender esse negócio que você falou do Platão aí, da fala. Então, é que eu acho que aí que está a questão, né? O que interessa para o Lacan, da noção de letra, que é estrangeira à psicanálise, é justamente o fato de que o conceito de letra, a gente não pode esquecer que a gente define o que é história e pré-história a partir do advento da escrita, né? E a escrita é uma invenção da humanidade, é uma criação da humanidade. Se a gente entende que a linguagem, né, é aquilo que nos caracteriza como humanos, enquanto seres simbólicos, etc., a escrita é uma criação, uma invenção. E é uma invenção que aconteceu pela via do tudo ou nada, assim, aconteceu de uma vez só. Eu fui estudar a história da escrita, etc., para poder entender o conceito de letra, né? E qual é a especificidade do conceito de letra, né? A escrita, eu não sabia disso, surpreendentemente, aconteceu uma vez só. Aconteceu lá na Mesopotâmia, né? Depois eu tive a oportunidade de ir lá no British Museum em Londres e encontrar esses primeiros rochas ali, pedaços de rocha que é dessa civilização que inventou pela primeira vez, e isso foi exportado para toda a humanidade.
todas as escritas e todas as maneiras de se escrever que existem na história da humanidade não foram criadas simultaneamente ou em momentos diferentes, em diversos lugares. Foi criado uma só vez. E o interessante é que o que foi exportado, muitas vezes foram exportados os próprios símbolos, as grafias, mas muitas vezes as grafias, por exemplo, ali da Mesopotâmia, né, não serviam para outras línguas. Então foi exportada não necessariamente o mesmo desenho da letra, mas a ideia de que você podia... e aí eles criaram outros desenhos, né, outros traços que correspondiam melhor se a língua é vocálica, se a língua é consonante. Aí, dependendo das características de cada língua, você tem maneiras de escrever que são mais próprias do que outras, né? Mas o que vale sempre, aí vale para o ideograma, vale para o hieróglifo, né? Vale para qualquer escrita do planeta, ou seja, aquilo que tem estrutural na letra, é o fato de que ela fixa um determinado valor sonoro. E isso começou pelo princípio rebus, né? Então, eu dou um exemplo no meu livro, que é assim, é um exemplo em inglês, né? Então, você tem I saw Bill, né? Então, você escreve olho, desenhinho de um olho, que em inglês é o homófono a I. Só, você desenha um serrote, que é o homófono a ver, né? E Bill, você desenha um bico, que é o homófono a Bill, que é um apelido em inglês, né? Então, a escrita do I saw Bill é olho, serrote, bico. Entendeu? Se você lê o desenho não pelo valor semântico, olho, serrote, bico, mas pelo valor sonoro, I saw Bill, o desenho do olho vira letra. Ele é letra porque ele não está representando o objeto, ele está marcando o valor sonoro. Então, a letra surge na história da humanidade na medida em que você... Então, isso é uma coisa que o Lacan pega de uma precisão extraordinária. É a leitura que cria a letra. Não é que existe a letra e aí você aprende a ler. É ao ler um determinado signo com valor sonoro é que você cria a letra, né? Entenderam? O desenho pode ser qualquer um. Por exemplo, o hieróglifo é super sofisticado, é uma arte pictórica aqui, né? Mas se você não... Por exemplo, por que o A é uma letra que a gente consegue rastrear a origem lá na Mesopotâmia. Ele parecia um alfa, na verdade. Porque o alfa era o desenho de um boi. Só que ele vira a letra A, porque boi naquela língua falava A. Entendeu? A era boi. Então todas as vezes que eles queriam escrever A, eles desenhavam um boi. Só que você não podia mais ler aquele desenho como representando um boi. Você tinha que ler aquele desenho como representando o som A, né? Que é o que aí foi mudando a grafia, mas dá no nosso A atual. Entendeu? Isso é que interessa ao Lacan. Essa precisão do que é a letra, né? É o que interessa ao Lacan. Por quê? Porque o Lacan vai dizer exatamente isso. O que é o objeto A? É no seminário 9 que o Lacan, que é, né, para quem não é da psicanálise, que é o seminário onde o Lacan começa a falar dessa noção do objeto A, que é aquilo que fixa o gozo, né, para além do sujeito, além do significante, que o sujeito que é sempre, né, metonímico, que sempre desliza, porque o desejo nunca se fixa em nenhum objeto, o desejo não é predicado, o desejo não é desejo de alguma coisa para a psicanálise, né? A fantasia é que fixa, porque a fantasia cria o Casablanca,
né? Então fixa a historinha, tal, nanana. O objeto A é justamente aquilo que está fora da historinha, é ahistórico, né? Então é exatamente isso, né? Ele fala, a letra, o objeto A é uma letra, porque a letra é um objeto, é isso que eu estou querendo transmitir. A letra é uma criação humana, é uma invenção. Ela é uma criação de algo que não existe na natureza. A letra foi uma invenção humana de um objeto, o objeto A, que não existe na natureza. É um objeto A. Não é fantástico até para a gente entender o que é o objeto A? Um pouco mais simples. É incrível. Então a letra é um objeto, né? Que o significante cava, né? Na medida em que ele faz isso, ele lê, né? Com o som, com a prevalência. Por isso daí, bom, vocês podem imaginar toda a questão do Joyce, a gente precisa ler em voz alta, o poema, que é isso que o Otávio Paz falou, né? Da questão que você tem que ir além da semântica, né? Só que tem uma coisa, e aí é por isso que o Lacan vai chegar na questão da letra como aquilo que fixa um modo de gozo. E é isso que esse filme mostra. Porque vocês veem, ela vai lidando com isso, como você falou muito bem, das maneiras mais diversas, das mais doentias, autodestrutivas, masoquistas, caso Dora, histéricas, blá 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 que você quiser. Quando eu falei do caso Dora, foi justamente assim, se você quiser enfiar uma historinha no filme, você enfia. Você cria lá, ela ficou com trauma porque ela viu o pai dando para o editor, então aí ela passou a querer dar também para trocar. Nananana. Se você quiser fazer uma leiturazinha psicologizante do filme, você faz, mas não é isso que ele está transmitindo. É justamente essa genialidade dele, do Greenaway. Ele está transmitindo outra coisa, ele está transmitindo, tem um gozo que é o mesmo, do começo ao fim. A maneira como ela goza não muda. O que muda? A maneira dela se posicionar em relação a esse gozo. É isso que torna o filme homólogo ao que é a cura analítica. É impressionante. E a tatuagem final. A tatuagem final, não, eu arrepio até hoje quando eu falo. Toda vez que eu vejo aquela cena final, eu choro, é impressionante. Então, eu acho muito emocionante, assim. O filme, pra mim, não é aborrecido, é engraçado isso, assim. Eu tava aqui só ver a tatuagem até aqui, né? Mas a gente, todo mundo imagina o corpo inteiramente tatuado, né? Depois disso não tem como imaginar, eu todo pela parte. E ela transmitindo isso pro filho. Exatamente. O que se transmite? É um filme também sobre a transmissão, né? Ela pôde jogar fora aquela coisa, né? Aquele lado, né? Do neurótico, vamos dizer assim, né? Que fixava ela num sentido da fantasia. Ela dava um gozo fantasma. Ela fazia uma Casablanca daquele gozo, mas não tinha que ser isso, né? Não tinha que ser isso. Tem um outro texto que eu escrevi em que eu coloco o encontro com o Jerome como um encontro com o analista. Não como um encontro amoroso, mas como da mesma ordem. É tão subversivo para ela quanto... E no fim tem que cair isso, tem que jogar fora, tem que virar tem que fazer essa separação, né? Entre o que é da ordem da pele, como litoral aí que escreve, e as vísceras, né? Um pouco a queda do objeto A. Quer dizer, tem coisa que vai para o lixo e tem coisa que... Né? E depois o ritual de o que ela vai fazer com isso, né? Bom, viagem, né? Gente, mas eu não quero lembrar de